Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Gravíssimo. Perito da PF é alvo de processo disciplinar por questionar análise de vídeo da briga em Roma. Segundo a Veja, a análise das imagens da suposta agressão ao filho do ministro do Moraes no aeroporto em Roma foram feitas por um agente, não por um perito. Agora, quando eu olho para isso aqui, Lígia, quando eu olho para o que está acontecendo nesse caso, nessa investigação da suposta agressão do ministro Alexandre de Moraes lá em Roma, isso é inaceitável, é absurdo, inadmissível por 10 razões. Em primeiro lugar, essa família que supostamente agrediu o ministro, ela não tem foro privilegiado. Repito, eles não têm foro privilegiado, são cidadãos comuns. Esse caso jamais deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, em vez da Polícia Federal receber o relato que o ministro Alexandre de Moraes fez como uma versão, como uma hipótese investigativa, como algo a ser apurado para ser confirmado ou desconfirmado, eles receberam aquilo como a mais pura verdade, a ponto de estar esperando a família Mantovani para levá-los para depor quando eles desembarcaram do avião, algo que não foi feito com o ministro Alexandre de Moraes, violando aí a lei, a igualdade, a correção do tratamento, a imparcialidade. Em terceiro lugar, teve uma ordem de busca e apreensão contra a família Mantovani pelo quê? Por um suposto crime de calúnia? É isso mesmo? Isso é inédito. Isso nunca aconteceu no Brasil. Vão começar agora a fazer busca e apreensão de computador, celular, documentos por crime de opinião? É isso mesmo que a gente quer? É esse o país que a gente quer construir? Esse é o nosso guardião das liberdades, o Supremo Tribunal Federal, fazendo pesca probatória, fishing expedition para ver se acha alguma coisa, investigando não fatos, como sempre foi e sempre deve ser, mas investigando pessoas? Em quarto lugar, o ministro Dias Toffoli, como eu disse, negou a extração das imagens para a família Mantovani. Isso viola o direito básico de defesa dessas pessoas. Em quinto lugar, se a Polícia Federal examinar aquele material, disse que a família Mantovani aparentemente caluniou o ministro Alexandre de Moraes e fez isso a partir da expressão facial das pessoas. Gente, desde quando análise de expressão facial é prova de calúnia, que é verbalizada, que é imputação de fato criminoso? Dá para dizer que alguém cometeu um crime fazendo uma cara feia? Né, fazendo uma cara de bravo, daqui a pouco o Serrão vai me olhar torto, eu vou dizer crime de calúnia, é isso? Dá para imputar para alguém crime de calúnia porque a pessoa torceu a boca ou levantou a sobrancelha? Foi praticamente isso que disse a Polícia Federal. Em sexto lugar, o presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, entidade séria, respeitada, uma profissão seríssima, ele contestou esse relatório da Polícia Federal justamente porque, para dizer o óbvio, não atendeu os protocolos legais. E disse que não atende às premissas legais, como a imparcialidade, a questão da suspeição, como não ter um viés de confirmação. E em sétimo lugar, sabe o que aconteceu com esse perito? Que corajosamente se levantou para defender o que é certo? Ele está sendo punido. Foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra ele, comprovando mais uma vez que quem se levanta contra os donos do poder no Brasil não fica impune. Mas quem fica impune são os corruptos, são os ladrões, são os bandidos, são os traficantes, mas não quem ousa criticar os donos do poder ou buscar justiça contra os donos do poder. Em oitavo lugar, segundo a revista Veja publicou, o diretor-geral da Polícia Federal do Lula fez chegar aos peritos que eles estariam ajudando a defesa dos agressores ao colocar em xeque os métodos usados pela PF na investigação, quando o que eles fizeram foi simplesmente defender o que é certo, defender a justiça, defender a verdade. E aí você tem então um ministro que a gente tem que perguntar para ele: o senhor está interferindo na investigação, é isso? O que a gente está vendo é uma interferência política na investigação para favorecer o ministro Alexandre de Moraes? E em nono lugar, gente, se você achou tudo isso ruim, calma, porque isso piora. O ministro Dias Toffoli nomeou o ministro Alexandre de Moraes, seu colega de tribunal, como assistente de acusação, mesmo com o Ministério Público Federal sendo contra isso, porque isso não tem previsão legal. Não tem previsão legal assistente de acusação nessa fase de investigação. E para fechar, em décimo lugar, se você está com o coração apertado por conta de tudo isso,
eu também tô. Não só por esse caso, mas porque esse é o novo normal. Esse caso mostra que a gente chegou ao fim do mundo. É o fim do mundo jurídico no Brasil. É o fim do Estado de Direito. O que vale no Brasil é o império das pessoas. Os donos do poder fazem o que eles querem, sem qualquer consequência e sem qualquer responsabilização. O aumento da criminalidade na Bahia, no Rio de Janeiro e no Brasil é culpa do PT. Há ônibus queimados por milícias no Rio de Janeiro em resposta a um miliciano criminoso morto pela polícia. Centenas de mortos em guerra de facções criminosas na Bahia. Irmão de deputado morto a queima-roupa por engano por grupo criminoso no Rio. Tudo impune. Enquanto isso, o ministro da Injustiça, Flávio Dino, só faz falar mal e perseguir velhinha, rezando em frente a quartel, chamando-a de golpista e terrorista. Ou então faz piadinha sobre sua convocação ao Congresso para tentar explicar o desastre das políticas públicas de segurança do governo petista. Diz o ministro que tem medo de deputados armados agredi-lo. Um assinte, uma afronta aos congressistas, a quem praticamente chama de cangaceiros. Mas ele acabou indo. Foi confrontado pelo desastre que é a política de segurança pública no país. Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado. Na verdade, meu caro Nicolas, a resposta para a entrada de Flávio Dino, sendo saudado pela bandidagem na favela da Maré, é explicada pela ideologia lulopetista, que adora um bandido. Lula, não à toa, foi aplaudido pelos presidiários de todo o país quando venceu as eleições. Lula é o homem que disse que é exagero um jovem ser preso por roubar um celular apenas para tomar uma cervejinha. Quem que rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho? Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Esse tipo de coisa explica toda a política fracassada do governo em enfrentar o crime no Brasil. Porque o PT e toda a esquerda mundial afagam a criminalidade como sendo manifestação de exclusão social. Sim, os petistas e esquerdistas acham que bandido é fruto de injustiça social e talvez tenham o direito de roubar como reparação de uma justiça social. Eu não sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Essa a ideia de esquerda que acha que criminoso deve roubar para ter uma reparação social. É uma ideia estúpida que não percebe que a maioria pobre no Brasil, sobretudo, é honesta e trabalhadora e não cai no crime. Uma ideia estúpida e canalha que faz com que justamente essa mesma população pobre seja vítima de criminosos, mas faz com que a esquerda no poder exerça políticas públicas de segurança lenientes, frouxas com o crime e que geram um desastre que estamos vivendo hoje no Brasil. Janja mostra suas garras autoritárias. E nesta quarta-feira, a primeira-dama Janja da Silva defendeu a criminalização de publicações por meio das redes sociais com discursos de ódio. A fala da mulher de Lula ocorreu durante o lançamento da campanha Brasil Sem Misoginia, do Ministério das Mulheres. De acordo com Janja, as plataformas digitais precisam ser cobradas para que os ataques sejam criminalizados e os perfis excluídos. No evento, mais de 100 empresas e entidades da sociedade civil assinaram o termo de adesão à iniciativa do Ministério das Mulheres.
Ô Fabi, primeiro que já existe crime de calúnia, injúria e difamação previsto no nosso Código Penal. E depois, essa iniciativa da primeira-dama Janja da Silva precisaria reunir, agora para usar exemplos mais recentes, essas mensagens aí de apoio ao Hamas e o discurso de ódio contra os judeus que a gente tem visto e repercutido aqui no programa, né? Só para citar alguns exemplos, do Said Tenório, que era da equipe do deputado Márcio Gerri, o presidente da EBC, né, o Hélio Doyle, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Gleide Andrade, que era conselheira de Itaipu, precisa reunir toda essa galera aí para incluir nessa proposta da Janja, né? É melhor que ela pelo menos estude o que já está em vigência no Brasil, porque eu acho isso tão vergonhoso e vergonhoso para as mulheres. Fica aqui o recado. Só estou na dúvida se ela é primeira-dama ou se ela é vice. Bom, já existem as delegacias também para investigação de crimes cibernéticos. Se você foi exposta numa rede social com nudes ou com imagens fake usando seu rosto, você tem como recorrer também. Não tem? Tem. Né? Então já tem tudo isso. É só uma censura anunciada ou é uma campanha para que não... É uma campanha que ela divulgou num evento sobre misoginia, que o Carlos até chamou a atenção da coincidência de quando foi esse evento, né, Carlos? O dia seguinte que o Lula demitiu a presidente da Caixa. De 3 demissões feitas... E a Janja não falou sobre isso. Não falou. O Lula já demitiu a ministra do Esporte, já demitiu outras... A do turismo. Ou seja, todas as remoções do governo até agora foram de mulheres, né? Então tá reduzindo o número de mulheres e ninguém fala disso. O evento é contra a misoginia. Então, assim, a hipocrisia tá sempre bem presente nesse governo. Além de tudo que já foi dito, a hipocrisia, um grau de cinismo doentio, né? Uma mentalidade autoritária. Eu não gosto do que estão fazendo comigo nas redes, eu quero calar todo mundo, até porque, como você mesmo lembrou, Paula, já tem crimes contra a honra, né? Já tem o devido processo. Ela quer cancelar as contas dessas pessoas. Eu chamo a atenção para vitimização. Essa é a mesma turma, a turma da esquerda, a turma lulista, que passou 4 anos demonizando a família inteira de Jair Bolsonaro. Não era só o presidente, não. Era a Michele, era até a Laura, até a filha adolescente do casal andou sendo alvo de ataques dessa gente pérfida, vil, sem nenhum princípio e que, quando é alvo de alguma coisa, puxa a cartada, né, de minoria, banca vítima. Então é tudo muito asqueroso de acompanhar. Pelo grau de cinismo, isso beira psicopatia. A Janja está falando em defesa de todas as mulheres, contra um ódio direcionado a todas as mulheres, ou dependendo de quem seja, do espectro político dessa mulher, aí o ódio está liberado. E não é melhor fazer uma campanha contra o ódio, então, já que é para fazer campanha contra o ódio de um modo geral? Porque olha só, eu pedi a Albinha que separasse alguns exemplos do ódio que a Janja e a turma dela não veem, e eu tenho um arquivo enorme disso, que eu chamo de ódio do bem, né? São várias e várias imagens. Bom, Folha de São Paulo, Gregório do Vivier. Vou ler só o restinho que tem um palavrão ali, o finzinho. Quanto da sua tristeza você conseguiu converter em ódio, como se o ódio fosse algo bom. Vamos avisar a Janja, a cabeça do Bolsonaro sangrando. Vamos, tem mais? Aí, essa é a réplica da cabeça do Bolsonaro usada para uma pelada, né? E isso, se você lê a manchete, o que parece ruim ali é a reação a isso, né? Porque a pelada não teve problema nenhum. O problema foi o que gerou de ameaças de morte a um coletivo de arte. Quem fez essa réplica da cabeça e jogou bola com isso foi um coletivo de arte. Não sei se tem... Bom, essa é demais. Paula Carosella, no Brasil falam Paola, eu não falo de jeito nenhum, que na Itália é Paula, mesmo com O. Então, Paula Carosella critica quem apoia Bolsonaro. E aí, escroto ou burro. E quem atacou? Os bolsonaristas atacam chefe na web. O ódio é dos bolsonaristas. A Paula Carosella só chamou todo mundo de escroto ou burro, mas foi uma crítica, né? E acho que tem mais um. Isso vem bem a calhar, porque isso aí era uma passeata de estudantes num contingenciamento de verbas da educação durante o governo Bolsonaro. O único corte que eu quero, e o presidente aí, no caso, nesta época, era Jair Bolsonaro. Vocês viram alguma manifestação agora, com todos os cortes, todos os bloqueios de verba para educação, para pesquisa que o Lula fez? Zero. Então, se é para jogar contra o ódio, vamos jogar contra o ódio de todos, parta de onde partir, contra quem quer que seja, aí eu topo.
Tá faltando, desculpa, Gomes, só acho que a folha mais grave desse elenco de ódio do bem foi o editorial da Folha, de um dos membros do conselho da Folha, o Schwarzman, que dizia que ele queria dar uma facada no Bolsonaro, ele queria matar o Bolsonaro. Isso foi 2020, Tem final vários, de 2020. tem vários. Mas, assim, vários. Durante a Covid, quero que morra de Covid. Isso, uma coisa desse tipo. Agora, em um país normal, um sujeito desse seria acompanhado na porta da redação com a pedido nunca mais volte aqui. Num país como o Brasil, ele continua sendo membro do conselho editorial da Folha e continua escrevendo todos os dias no jornal. Se não existe isso no país, isso aí deveria fazer uma ordem dos jornalistas ou uma federação de jornalistas normal. Eu teria expulso esse cara há muito tempo. E no Brasil ele continua estando no lugar onde está. Esse é o nível da imprensa que temos aqui. Tá nos meus arquivos. A gente está dando vários elementos aqui para ajudar a Janja da Silva, ela que quer criminalizar o discurso de ódio nas redes sociais. Não faltam, né, elementos aqui, estamos dando alguns aí para a primeira-dama. Já outra matéria na tela. Folha de São Paulo. Lula sabota o país. Em editorial publicada na edição deste sábado 28, a Folha de São Paulo afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabota o país ao ignorar a necessidade de cortar gastos públicos e reduzir o déficit fiscal em 2024 e nos próximos anos. Na sexta-feira, o petista afirmou a jornalistas que não haverá déficit zero em 2024. Ao contrário do que prometia a equipe econômica, porque não haverá cortes em investimentos e obras, demonstrando desconhecimento. Afirma a Folha. Lula ainda disse que o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida. Trata-se de fantasia e desinformação deliberada, acusa o jornal. Recusar mais déficit não é ganância. Ganância com ganhos para os mais ricos haverá com o crescimento do déficit. O governo federal terá de expandir a tomada de empréstimos a taxas elevadas, até mesmo por esse tipo de declaração do presidente. Segundo o editorial, a fala de Lula se junta a esse ímpeto parlamentar destrutivo, referindo-se a projetos propostos por deputados ou leis aprovadas no Congresso para aumentar a despesa ou reduzir a receita. O presidente parece se comportar como um prefeito desinformado ou um deputado paroquial para quem governar e inaugurar obras sem se importar com as consequências. Critica a Folha. A mesma Folha que agora o critica ajudou a colocá-lo no poder. E já outra notícia na tela. Polícia Federal marca manifestações contra o governo Lula. É isso mesmo. Policiais e servidores da Polícia Federal marcaram para 8 de novembro mobilização contra o descaso do governo federal com propostas de valorização de carreira. Agentes estão organizando para participar de sessão solene na Câmara dos Deputados e não descartam paralisação e greve geral. A principal demanda é a reestruturação das carreiras dos trabalhadores. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Luciano Leiro, o atual governo repete o mesmo descaso e a falta de prioridade com os policiais federais que marcaram o governo de Jair Bolsonaro. É preciso valorizar o servidor da PF, porque o trabalho só existe porque existem esses policiais federais e servidores administrativos. Mais uma vez, como tivemos no governo passado, o que estamos vendo é um descaso do governo federal, disse Luciano Leiro. Os agentes também marcaram para 16 de novembro manifestações em frente ao Ministério da Justiça em Brasília e em unidades da PF em todo o país. Parece que o cerco está se fechando para o larápio. Bolsonaro sobre eleições. Houve um desastre no ano passado. Ex-presidente disse que ninguém entende o que aconteceu no último pleito. Em evento do PL Mulher, ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-presidente declarou que houve um desastre no ano passado, em referência ao resultado das eleições. A declaração ocorreu neste sábado 28, no Centro de Convenções de Goiânia. Quis Deus me dar uma segunda vida e 4 anos de presidência da República. Houve um desastre no ano passado. Ninguém entende o que aconteceu, mas vamos considerar página virada. Vamos continuar lutando pelo nosso Brasil. Temos um legado, assinalou o ex-chefe do Executivo. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.